Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas e você que nos assiste pela TV Câmara. Eu subo aqui para dizer que, com muita tristeza, nós tivemos o nosso requerimento, eu e o vereador Ricardo Silva, fizemos um requerimento convocando o superintendente da Transerp, William Latuf, para que viesse nos esclarecer com relação ao aumento que houve na tarifa do ônibus aqui em Ribeirão Preto. O aumento foi do dia para a noite. Nós havíamos instruído o Ministério Público com alguma documentação, mas a maioria estava de posse do Ministério Público, porque, mesmo na CPI do transporte, houve uma negligência por parte da Transerp em nos fornecer todos os documentos que pudéssemos calcular se está correto o atual preço da tarifa de Ribeirão Preto. Uma coisa é certa, o preço está caro e o serviço está ruim. Não adianta quererem tapar o sol com a peneira. A Transerp fiscaliza muito mal, não tem fiscais suficientes, não vamos confundir com os agentes de trânsito. Estou falando dos fiscais para fiscalização do transporte coletivo. Não tem fiscais suficientes para fazer a fiscalização. A Transerp, então, permite, como entidade fiscalizadora da realização do contrato, da execução do contrato, permite que se faça um serviço ruim. Então, isso não adianta tapar o sol com a peneira. O que nós queremos entender, e seria importante a vinda do superintendente aqui, é para dizer, olha, se nem na CPI as empresas concessionárias deixaram claro o quanto elas faturam com o transporte público em Ribeirão Preto, o quanto elas gastam, para que pudéssemos dizer, olha, é justo a taxa de retorno que eles estão recebendo. Não. Nem na CPI esses documentos vieram a contento. Que esses documentos viessem aqui, então, na presença do superintendente. Então, a base aliada da prefeita hoje negou a vinda do superintendente para cá, para de maneira transparente nos dar essas justificativas, nos mostrar esses documentos. Então, o que eu fiz? Protocolei no Ministério Público um pedido para conhecer o processo integralmente. Porque uma coisa é certa, não se sabe o quanto as empresas faturam, não se sabe o quanto as empresas gastam, e pior, uma receita acessória importantíssima que nós teríamos que ter, que é a propaganda em pontos de ônibus, não está sendo contabilizada, e isso está indo para o bolso de um particular. Eu repito aqui dessa tribuna, a prefeita Darcy Vera tem que vir a público dizer por que ela permite um escândalo dessa ordem, que toda essa montanha de dinheiro que pertence aos munícipes de Ribeirão Preto, a nós, esteja indo para o bolso de um particular. Prefeita Darcy Vera, já falei mais de uma vez aqui na tribuna, deve à população de Ribeirão Preto, precisa vir a público dizer por que permite isso, porque quem assinou o contrato foi a senhora, era a senhora que deveria vir aqui também prestar esse esclarecimento, mas pode fazer da prefeitura, que não faça nesses programas pagos, que a senhora fala o que quer e não presta os esclarecimentos para a população, fala o que tem que falar, programinha pago não adianta. Porque nós temos aqui em Ribeirão Preto a questão do transporte coletivo, que precisa urgentemente melhorar. Não é só Ribeirão Preto que está sofrendo um esgotamento da sua capacidade de mobilidade urbana. Nós temos uma política equivocada do governo federal de incentivo à compra de automóvel particular, enquanto tira bilhões de reais do investimento na infraestrutura do transporte público, do transporte coletivo. São bilhões e bilhões que são tirados porque o governo zerou a tarifa da CID, que é uma contribuição que, do ponto de vista ambiental, é corretíssima e social também. Olha, quer andar de carro particular? Não tem problema. Aliás, eu também ando de carro particular. Ando de transporte coletivo para fiscalizar o sistema, mas não necessito do transporte coletivo. Mas quero que o transporte coletivo de Ribeirão Preto seja bom, e porque pode ser bom. Nós pagamos uma tarifa em linha com as grandes capitais brasileiras que têm transporte coletivo melhor que o nosso. Então, se nós não podemos interferir na política federal equivocada de incentivo à compra de automóvel, Ribeirão Preto pode interferir num bom sistema de transporte coletivo que estimule o usuário a andar de transporte coletivo. Queria também que o superintendente viesse dizer para que causar esse inferno na vida do usuário com troca de cartão.
O cartão que a própria concessionária está fornecendo não passa na catraca. E tem gente que fala que eu estou exagerando. Eu falo assim, mas que cidade que mora? O que está fazendo que não percebe? Vai no posto da Pró-Urbano na São Sebastião e vê fila de gente na hora do almoço, na frente da catedral. Gente tendo que descer do ônibus porque não tem dinheiro para passagem. Se não pagar, o mototáxi não consegue embarcar. Então, é com tristeza que nós temos hoje de não ter o superintendente aqui. Agora, naquilo que nos compete como vereador, oficiei o Ministério Público pedindo na íntegra o inquérito civil, que foi aberto, inclusive, por uma representação minha, e te garanto que esse aumento só não veio há 3 meses por conta dessa ação civil pública que ele instaurou, do inquérito civil. Para concluir, presidente. Dá mais um minuto para ele aí, que é bonito ele falar, viu? Obrigado, presidente. A representação que fizemos e com base nela, o promotor instaurou o inquérito civil, que agora quero crer que não está arquivado, porque para essa Câmara de Vereadores, a Prefeitura nem a Transerp prestou nenhum tipo de esclarecimento. Pelo contrário, como dito na própria CPI, nos foi sonegado documentos. Que documentos? Quanto que está gastando com óleo diesel? Quanto que está gastando com pneu? Quanto que é o faturamento? Gente, é concessão pública. Para que esconder? Quem não deve não teme. A Prefeitura não teria que estar escondendo essas informações, nem a Transerp, ela teria que mostrar. E a Câmara de Vereadores está para quê? Essa Câmara custa 50 milhões de reais para o bolso do contribuinte, é para trabalhar, não estou fazendo nada além da minha obrigação, é fiscalizar. E nos está sendo sonegado mais dessa vez esse direito, mas espero que o Ministério Público responda às indagações, trazendo para a Câmara o inquérito civil para que possamos juntos fazer uma avaliação e poder dar um parecer se esse aumento é justo ou não. Uma coisa é certa, a passagem está cara e o transporte está muito ruim, está judiando do usuário. Muito obrigado, senhor presidente, pelo minuto a mais, muito obrigado e uma boa noite a todos.